De volta ao nosso programa Entre Fatos e Fotos, contando a história de Erasmo Damasceno, o nosso pioneiro desta semana. Então, Damasceno, agora eu gostaria de saber mais sobre a tua história no Tocantins. Você já fez uma parte, introdutório aí. Mas eu quero que você fale agora do seu princípio de trabalho. Pois é, eu cheguei aqui e, como eu disse, eu encontrei com esse amigo, o Brandão. Ele me ajudou, fiz alguns requerimentos, alguns documentos que era para fazer, e eu fiz, e dali eu tinha direito ao almoço e a janta, quer dizer, estava garantido isso aí, isso por 30 dias. Eu digo, eita, então tem que sair alguma coisa. Só que uns 3 ou 4 dias depois, eu soube que tinha uma vaga num jornal, se eu não me engano era o Correio Tocantinense, e eu me apresentei lá. Na época o salário era 190 cruzeiros. 190 cruzeiros. E eles só queriam pagar 150 para mim. Ora, mas entre o nada e alguma coisa ganha, né? E eu aceitei. Aí fui fazer uma matéria, mas eu trabalhei tão pouco tempo nesse jornal, aí fui morar, pago pelo jornal, num hotel, já saí dali do quebra-galho que o pessoal tinha arranjado para mim, que eu dormia embaixo de uma lona. A boroca, como se chama, aquela bolsa que a gente leva nossas coisas, né? Ali me acompanhando e tal. E eu fui trabalhar nesse jornal e ganhei já a garantia do local, um hotel. Até hoje acho que existe esse hotelzinho por aqui. Só que depois o jornal parece que não pagou o hotel, aí tiveram que pedir o meu espaço lá e eu tive que sair, né? E também já não fiquei muito tempo no jornal, né? Não fiquei muito tempo no jornal. Aí daí fui para outro jornal, se eu não me engano era o Pioneiro, jornal Pioneiro, que era ali da Vila dos Deputados, e ali eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz de Carvalho, que coincidentemente foi o primeiro secretário de comunicação do governo do estado do Tocantins, do governo Siqueira Campos. E eu conheci e tal, e caminhando por ali eu passei a morar numa casa lá que eles arrumaram lá, juntamente com os outros funcionários, né? Ia para o jornal trabalhar e dormia por lá. Durante a noite não tinha o que fazer, a gente vinha fazer uma farrinha no meio aqueles botecos aqui, tomando uma cervejinha ali, outra ali e tal, e às vezes até exagerava, né? Não tinha o que fazer aqui. Até as pautas eram difíceis. Você saía aqui, um calor enorme, né? Na época, se chovia, tinha a questão da lama, e se não chovia, tinha a questão daquela poeira, quer dizer, a roupa se comprometia, você tinha que ter sempre mais uma ou outra para substituir. E eu fiquei aí, trabalhei nesse jornal, que também não foi muito tempo. Aqui tinha essa questão, né? É uma questão, dizem até que um amigo nosso, que você conhece, foi fazer umas compras e o cara disse, olha, eu quero umas referências, onde é que você trabalha? Ele disse, eu trabalho na prefeitura. Aí disse, sei, rapaz, ainda não dá certo não. Mas diga outra coisa, disse, eu trabalho em tal jornal. Ele disse, então não dá não. Tal. Então, isso para fazer as compras, né? Aqui ninguém se conhecia. Houve uma época que até cheque aqui, parece-me que havia uma dificuldade de você passar um cheque. Eles não aceitavam cheque, porque era muita gente de vários lugares, né? Embora o cheque fosse daqui e tal, mas aí tinha várias maneiras de que alguém que tivesse má fé ludibriar qualquer outro companheiro ali na hora lá, tal. E eu fiquei nesse jornal, como eu disse, pouco tempo. Depois conheci o Gilson Cavalcante, né, também secretário de comunicação. E nessa história toda, eu terminei, eu não me lembro bem, na sequência, se eu fui trabalhar em outro jornal. Trabalhei no jornal durante um tempão, do Salomão, saudoso Salomão, um amigo maravilhoso. E também trabalhei na SECOM. Não, eu fui como repórter em 95, já era 95, esse tempo todinho trabalhando aqui, trabalhando ali e tal, um negócio tal. Ficou mais ou menos equilibrado e estável o emprego quando eu passei a trabalhar, nós que já fazia parte de uma equipe e tal, na antiga Comunicatins, que é a do governo, a emissora do governo. E aí eu fiquei, foi quando começamos a deslanchar direitinho e tal, pronto, agora a gente pode ir mais longe.
Em 2000, isso eu fiquei como repórter até 2000. Em 2000, o Vieira de Mello era o secretário da comunicação, governador Siqueira Campos, eu sou chamado para ser chefe de reportagem. 2000 não, 98. 98. Chefe de reportagem, fiquei trabalhando lá. Em 2000, aí eu fui chamado pelo governador Siqueira Campos, né, para trabalhar no Instituto Dom Alano Marie de Nodê, que era a antiga Comunicatins, a emissora do Estado, a emissora da rádio e televisão. Aí eu fui ser o superintendente. Né? Fui ser o superintendente, fiquei ali por 2 anos como superintendente, tentando fazer algumas mudanças, algumas coisas, tal, levar a televisão para o restante do Estado, tal. Nós conseguimos de certa forma, mas é muito difícil aquele trabalho, tudo de você manter. Algumas pessoas recebiam as antenas lá, tal, em alguns municípios, e quando a gente tomava conhecimento, de vez em quando, que estavam usando aquelas antenas, aquele tal, para colocar em outra emissora, né, de maior audiência. E dava tudo isso, tal, mas nosso trabalho foi em frente aí. E isso foi até 2002, quando eu comecei, aí mudou o governo, né, 2003, fiquei trabalhando ainda, foi 2002, fiquei trabalhando no Estado, já não era mais superintendente, deixei e assim, fiquei desempregado um ano praticamente todo. Aí esse choque com a realidade é que mexem com a gente e trazem algumas lembranças não muito boas. E depois eu voltei para o Estado. Nosso emprego sempre foi no Estado, né? Sempre foi no Estado. Em 2007 eu fui chamado para ser diretor aqui da Assembleia Legislativa. Chegando na Assembleia, nós vamos dar um tempo, porque aí nós vamos finalizar no próximo bloco a história desse pioneiro, Erasmo Damasceno. Até já!